Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez com mais uma aula da lição de número 7, a mordomia dos dízimos e das ofertas. Apresentação, professor Sócrates Santos, eu que vos falo. E você pode aí assistir as minhas aulas pelo Facebook, no meu Face, e também pelo canal Reflexão EBD. Clicando lá no link que eu deixo no Facebook, ele já te leva para o YouTube, ok? Para o meu canal. Se inscreva e seja também um dos meus alunos, ok? Então vamos começar. O texto áureo de hoje está lá em Malaquias 3:10, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, que coisa linda, Eu não sei o tamanho do céu, mas eu sei que é grande. Então, se o Senhor vai abrir as janelas do céu, já pensou quantas e quantas janelas são? Milhares e milhares. E vai derramar bênção tal, quer dizer, não conseguiu nem mensurar o tamanho das bênçãos ou a quantidade das bênçãos. Vai derramar de uma maneira tal que vai ter a maior abastança, ou seja, vai ter a maior fartura. Todo dizimista, ele é vitorioso, todo dizimista ele é abençoado, todo dizimista seu dinheiro rende, tá bom? Então é assim que o Senhor faz. A verdade prática diz: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Gratidão e fidelidade, essas são as palavras aí de destaque na verdade prática. Nós temos a leitura bíblica em classe que se encontra em Malaquias capítulo 3, versículo de 7 a 12. Diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta, Todavia, vós me roubais. E ainda dizem: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e da vide no campo não vos será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, pessoal, é muita bênção prometida para o dizimista fiel, para quem devolve para o Senhor o que é do Senhor. O que é que o Senhor diz lá no versículo 7, parte B? Tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Quer dizer, entregue, seja um dizimista para você ver o quanto que o Senhor te retribuirá. Sustente a obra do Senhor aqui na terra para você ver as bênçãos que vai vir sobre você. Tá bom, pessoal? Entenda isso, Senhor. E o pastor, ele é digno do salário que ganha. Ele não trabalha em nenhuma outra profissão. Se ele trabalha ministrando a palavra de Deus para nós, os crentes de determinada igreja,
Nós é que devemos pagar o salário dele, pois ele está trabalhando para nós e para o reino de Deus. Tá bom? Por isso. A mordomia dos dízimos e das ofertas. Está vendo aí esse desenho muito bonito aí? Essa imagem? A Bíblia junto com a carteira. Meu pastor, quando eu me converti, disse para mim o seguinte, que o primeiro lugar que tem que se converter no servo de Deus é o bolso. Ou seja, financeiramente você converter seu bolso. Você entender que tudo que você tem, tudo que você é, seu trabalho, sua força, sua saúde, a disposição para trabalhar, o próprio emprego que você tem, foi o Senhor que te deu, é dele, nós somos dele, tudo que temos é dele e o dinheiro não seria exceção, né? Se até a nossa vida é dele, imagina nosso dinheiro, né? Então, tudo é de Deus e tudo tem que voltar para Deus, certo, pessoal? Nessa lição estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus, né? E devem ser-lhe entregues com amor, alegria e fidelidade. Eu acho que Deus não receberá um dízimo onde a pessoa dê com ódio. Um dízimo onde você dê com tristeza. Um dízimo que você leve faltando. Por exemplo, dízimo é a 10ª parte. A 10ª parte de 100 é R$10. Se você leva 9, você está roubando ao Senhor. Porque não é a 10ª parte que você está levando. Se você ganha 100, você deveria levar R$10 e entregar na casa do Senhor. Então, se você leva 9, você está roubando a Deus. Então, fidelidade, ser fiel. O Senhor tudo vê. A Bíblia diz que não há nada escondido perante os olhos do Senhor. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Então, não adianta você querer esconder de Deus as coisas. Deus sabe quanto você ganha e sabe quanto você está entregando. Por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. E isso é o dever dos pastores, que administram, né, o tesoureiro que ele coloca responsável pelo dinheiro e, sobretudo, é claro, do pastor mesmo. É total responsabilidade dele o que é feito com os dízimos e ofertas dos fiéis. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios bíblicos. Então, você não preocupe, né? Entrega o teu dízimo e fica com a tua consciência tranquila, porque o que o pastor fará com os dízimos e ofertas entregue por você na casa do Senhor é um problema dele com Deus. A sua parte está feita, Deus está feliz com você e vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobremaneira sobre você. Agora, se o pastor, seja quem for, não estou citando, não estou querendo dizer que exista na minha igreja ou na sua igreja, mas tem pastores desonestos, ele vai acertar as contas com Deus. Se ele estiver roubando o que não é dele, que o dízimo é do Senhor, né? Se ele estiver roubando o que não é dele, ele vai acertar as contas com o Criador dos céus e da terra. Você está com a sua consciência tranquila e vai ser abençoado por ser um dizimista fiel. Tá bom, pessoal? Então não fique com isso não, isso é mentira do diabo para tentar impedir que você seja abençoado sendo um dizimista fiel. As fontes de recursos da igreja local. Dízimo e oferta é um recurso da igreja local, né? É uma fonte legítima de recursos, tá bom, pessoal? Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. Vocês sabem que toda empresa, toda instituição, toda indústria precisa de dinheiro para movimentar o seu pessoal, movimentar a empresa no geral. E a igreja não é diferente. Então, se ela é uma instituição que não é sustentada por governo algum, não é sustentada por ONG alguma, ela se autossustenta.
ela é uma empresa autônoma e quem sustenta a igreja são seus próprios fiéis. Então, por isso que a fonte de recurso financeiro que tem uma igreja, somente os dízimos e ofertas dos seus fiéis, tá bom? Ali não entra dinheiro de instituição outras nenhuma, tá bom? O fundamento para a legitimidade está no Antigo Testamento e também no Novo. Vocês estão vendo aí Levíticos 27:30 no Antigo Testamento, Malaquias 3:10 no Antigo Testamento e também no Novo Testamento em Mateus 23:23 e 2 Coríntios 8, de 8 a 15. Então, isso vem ao longo da história da igreja. Não começou de agora, não. Bom, não é uma prática que começou com imposição de uma pessoa, de um grupo ou de alguma denominação. Não. É uma necessidade da obra de Deus, né? A igreja precisa pagar água, luz, telefone, salários, construir templos, reformar templos, pagar programas em rádio, TV, jornais, revistas, seja lá onde essa igreja divulga os seus trabalhos. Então, isso é importante, vocês entenderem que a igreja precisa, tá bom? Precisa de se manter aqui na terra. Deus não precisa de dinheiro. Os dízimos é para a manutenção da casa do Senhor. Bom, vamos ver então esses fundamentos? A legitimidade deles? Vamos lá. Aqui diz que Malaquias 3:10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Pessoal, casa do tesouro, desde os tempos antigos já tinha isso. Tesoureiro, a palavra tesoureiro vem exatamente da casa do tesouro. Por quê? A casa do tesouro é onde o tesoureiro trabalhava. Lá em Jerusalém tinha uma casinha que era a casa do tesouro, o lugar onde todo mundo levava seus dízimos e ofertas ao Senhor. Então, hoje nós chamamos de tesoureiro. Toda igreja, toda instituição tem seu tesoureiro e é ele que cuida da parte financeira da igreja ou da instituição a quem ele trabalha. Para que haja mantimento em minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Então o Senhor ainda te abençoa, Ele ainda promete bênçãos e mais bênçãos sobre a vida de quem é dizimista fiel. Tem também Levíticos 20:30 a 32 que diz assim, também todas as dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentar a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, os agricultores dizimam do que plantam, os empresários dizimam do lucro que têm, né? Os assalariados dizimam do seu salário, da quantidade bruta do seu salário, de quanto recebe, 10%. As viúvas, antigamente, elas dizimavam até do coentro, que plantavam, das hortas, do tomate que plantavam, dos ovos das galinhas que criavam. Então, dízimo vai muito além de dinheiro em si, mas você dizima aquilo que você trabalha, Levíticos 20, de 30 a 32. E também no Novo Testamento, em Mateus 23:23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, o Senhor Jesus deu aqui nesse versículo, em Mateus 23:23, ele colocou aqui, pessoal, uma condicional para a entrega do dízimo. Você não pode entregar o dízimo se achando obrigado. Esse dízimo Deus não recebe. Você não pode entregar o dízimo do Senhor de forma
infiel, faltando valores. E você tem que dizimar o Senhor pela fé. Sem essas coisas, o Senhor não receberá seu dízimo. Você está entregando apenas um dinheiro lá na igreja, mas não terá o efeito de dízimo. Porque o que prevalece sobre a lei é a misericórdia, é o juízo, é o amor, é a fé. Então, se você não tem essas coisas, mas dizima, seu dízimo não passa de um simples dinheiro que você está entregando na igreja. Mas ele não configura dízimo. Para você dar o dízimo, você tem que dar ele com fé, com amor, com misericórdia, sabendo que o Senhor, ele é justo e fiel. Então tem que ter juízo, ou seja, justiça. Então você entrega o seu dízimo porque isso é justo. O Senhor, dele é a terra e toda a sua plenitude, ou seja, os seres e todos que nele habitam. Todos que habitam a terra é do Senhor, animais, homens, todos. As plantas, a natureza, os rios, os mares, tudo é do Senhor. Então nós só estamos devolvendo a Ele. O termo mais errado que alguns usam é pagar o dízimo. Quem disse que você está pagando alguma coisa? Você já recebeu, então você só está devolvendo ao Senhor a 10ª parte. O tópico 2 diz assim: base bíblica para os dízimos e ofertas. O dízimo no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismo, né? Os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei, como eu já disse, e é legítima, né? É um sentimento de gratidão, de fidelidade ao Criador. Então, pessoal, Abraão já havia dado o dízimo de tudo o que ele tinha conseguido. Antes, não era lei isso ainda, mas ele deu, porque ele entende que tudo que ele tinha era do Senhor. Vamos ver a origem dos dízimos? De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, Maaser, 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão, né, ao favor de Deus. Ele deu dízimo de tudo ao sacerdote, ao sumo sacerdote Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14, 14 a 20. Assim, é patente que, além do valor material, o dízimo é um gesto de generosidade e é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. Então o povo de Israel deveria ser grato ao Senhor. Pense bem, tudo que o Senhor fez, vocês conhecem a história, né, de como o Senhor tirou Israel das mãos ali do faraó e do povo egípcio. Você imagina as 10 pragas, a mão poderosa de Deus, a travessia do Mar Vermelho, tudo isso. Então dizimar seria dizer ao Senhor: obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por mim. Então eu vou sustentar a tua obra pelo que o Senhor já fez por mim. Isso aqui é gratidão. Também o dízimo é do Senhor, né? Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele. Como Davi notou, Davi ele percebeu uma coisa: tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Está lá em 1 Crônicas 29, 14. Então Davi percebeu isso. Davi percebeu que tudo que nós temos vem do Senhor e nós temos que devolver a Ele. E Ele só pede tão pouco, Ele pede 10%, ainda nos deixa com 90%. Então o objetivo do dízimo no Antigo Testamento, Deus instituiu o dízimo, né, para a manutenção da sua casa, né, para
que pudesse manter a classe dos sacerdotes, dos levitas, dos órfãos e das viúvas. Vocês sabem que os sacerdotes trabalhavam somente para o Senhor, os levitas cuidavam do templo do Senhor e os órfãos e as viúvas eram a parte de assistência social, feitas com ofertas e dízimos. Tá bom, pessoal? No Novo Testamento, dízimo mais gratidão. 2. O dízimo hoje, para que serve? Assistência social por meio de dízimos. Já pensou? Era feito assim. E as ofertas nas Escrituras. Como deve ser entregue os dízimos, então, e as ofertas na igreja local? Vamos ver? Primeiro, tem que ser entregue com gratidão. Como eu falei para vocês, não adianta a pessoa entregar o dízimo forçadamente. Eu costumo dizer que o dízimo não é obrigação. Não é. O dízimo é lei, o dízimo está na Bíblia, o dízimo é bíblico, o dízimo é você ser mais abençoado ainda do que já é, por aceitar ao Senhor. O dízimo é um reconhecimento de que tudo que você tem é Deus que te deu, portanto, você está devolvendo a Ele 10% como uma gratidão por tudo que Ele tem te dado. Então eu não considero o dízimo como uma obrigação. Quem considera assim, então está entregando não por gratidão, está entregando por obrigação. E aí ele desconfigura ser dízimo. Deus é dono de tudo, da terra e dos seus habitantes, ou seja, de toda a sua plenitude, né? Está lá em Salmos 24:1. Nós somos propriedades dele, 1 Coríntios 6:20. Só temos saúde porque ele permite, só trabalhamos porque ele nos concede forças, estamos de pé porque ele cuide de nós. Então, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, né? Outra coisa, nós devemos entregar o dízimo calculado com a renda bruta. Alguns irmãos ainda têm dúvida quanto ao cálculo para separar o dízimo do Senhor. Devo separar o da renda líquida ou da bruta? Não, você deve separar da renda bruta, do total que você ganha, tá bom? O princípio bíblico que norteia a entrega do dízimo no Antigo Testamento é as primícias. Então, o bruto é aquilo que entra, certo? Não é líquido depois que tira os impostos, não. É o que entra, é o que você ganha total. Então, Provérbios 3, 9 e 10. Fala isso, que as primícias são do Senhor, ou seja, as primeiras coisas. Então, a gente deve pagar o dízimo primeiramente. É o primeiro que você deve tirar do seu salário, é o dízimo. Da sua renda, é o dízimo, e entregar na casa do Senhor. Levados à casa do tesouro. O dízimo e as ofertas têm de ser levados ao tesouro da igreja. No templo em Jerusalém havia um lugar chamado Casa do Tesouro, eu já falei isso para vocês, para receber os dízimos e as ofertas do povo. Está lá em Neemias 10, versículos 37 a 39. Então tinha uma casa específica chamada Casa do Tesouro, que hoje nós chamamos de tesoureiro da igreja, né? Leve ao tesoureiro o dízimo. O dízimo dos empresários, como é que deve ser calculado? Bom, deve ser calculado da sua renda, seja ela semanal ou mensal, tá bom? Então, o empresário, pessoal, ao contrário dos outros trabalhadores, ele é patrão, e se ele é patrão, ele tem pessoas ao seu trabalho, tem funcionários ao seu comando, e ele tem que pensar nisso, que o que entra paga todos eles e tal, e sobra o seu lucro. É disso aí que você tira os dízimos para o Senhor, né? Porque se você tirar do todo, você não consegue pagar nem seus funcionários. Então, na verdade, tem que ser calculado da renda. Você tem um comércio? Sim, depois de faturar tudo, quanto foi seu lucro? É disso aqui que você vai dizimar, do seu lucro, tá bom? Da sua renda. O controle da renda. Para calcular sua renda, é importante que o cristão deve anotar em uma planilha, no seu computador ou mesmo num caderno, que
quanto que entra, quanto que sai, quanto você lucrou, para então você saber quanto vai ser seu dízimo. Então você estando anotando direitinho, né? Você que é comerciante, anote toda a entrada que teve, toda a saída, qual o seu lucro, qual a sua margem de lucro. Pronto, seu lucro foi tanto, é sobre isso que você vai dizimar, tá bom? Para concluir, tá aí 10%, né? Entregar o dízimo é oferta. Dízimos e oferta não é uma obrigação, mas um privilégio. Como eu falei, eu também acredito que não é uma obrigação. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades, as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos e cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero deve entregar o dízimo e as ofertas com satisfação e gratidão, alegria, para tanto contribuir para o crescimento e fortalecimento do reino de Deus, tá bom? Então, pessoal, vocês assistam as nossas aulas, tá bom? No canal Reflexão EBD, se inscrevam pelo celular, pelo notebook, pelo tablet e compartilhe com seus amigos, dizendo, olha, vamos assistir, assiste essa aula aqui, manda o link, né, para os seus colegas e peçam ele para se inscreverem também no nosso canal e nos ajudar aí a fazer uma grande aula, tá certo? Então fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.